Bom, pessoal, hoje nós vamos para as atividades industriais e o ambiente. Ele está no módulo 3, esse assunto, tá bom? No capítulo 7, nas páginas 202 a 204. Então, peguem lá o seu livro para a gente começar a nossa aula. Bom, pessoal, aqui nós vamos falar um pouco sobre a atividade industrial e a relação dela com o ambiente, tá bom? Em 2015, nós tivemos aqui no nosso país uma tragédia na cidade de Mariana, no estado de Minas Gerais, onde aconteceu um acidente através de um rompimento de uma barragem, em que levou milhões de toneladas de lama, se espalharam nessa cidade e mataram muitas pessoas e deixou a cidade um caos. Tá bom? Matou muitos animais e tudo mais. Isso aconteceu porque teve um equívoco na manutenção dessa barragem. A gente tem que lembrar que as barragens de água, as represas, elas são construídas no benefício do ser humano, só que elas têm que ser feitas de formas conscientes, não é mesmo? Aqui nós temos uma charge no livro de vocês, na página 202, que mostra um homem olhando essa lama com peixes mortos. E ele fala assim: não mais rio, apenas choro. Isso faz uma referência aqui. Ele não está rindo e também ao rio, porque não tem mais um rio na frente dele, só tem lama, tá bom? E ele diz apenas choro pela questão dele estar triste pelo que aconteceu. Tá bom? Então, o que está sendo representado nessa imagem, esse desastre ambiental, está relacionado na imagem acima. Você sabe descrever? Você conseguiu visualizar que isso tem relação ao rompimento da barragem? Na segunda questão, o que o autor da charge quis dizer com não mais rio apenas chora? O que que você acha? Né? Eu, particularmente, acredito que ele quis dizer que o homem está triste pelo fato de o rompimento ter ocorrido e ele só conseguir visualizar a lama na frente dele e não consegue mais visualizar o rio limpinho que tinha antes, tá bom? As atividades industriais, elas são extremamente importantes, gente. Tudo que a gente obtém, os nossos objetos, eles são resultados da formação industrial. A diferença é que é, essa produção industrial ela tem que ser feita de forma consciente, porque senão a gente acaba destruindo a natureza. Um outro exemplo é a questão da mineração. Quando você vai tirar os minérios, que são os minerais da terra, o ferro, né, o manganês, quando você vai tirar o cobre, quando você vai até fazer minério de ouro, que é um minério bem raro, que a gente consegue fazer a extração, ainda assim você tem que ter a conscientização de não degradar o ambiente. Você tem que utilizar apenas aquilo que é necessário, tá bom? E através dessa mineração nós conseguimos obter muitas coisas do nosso dia a dia, como os metais que são feitos os nossos talheres, os nossos veículos, a carteira que a gente senta na nossa escola, os objetos que a gente tem na nossa casa que são de metais. Porém, a gente tem que lembrar que toda essa produção ela deve ser feita de forma consciente para que não degrade a natureza. Aqui nós temos a imagem da cidade de Mariana, como ela ficou depois do desastre. Olha só o nível da lama, até onde ele subiu. Ele degradou janelas, degradou portas, invadiu as casas, destruiu os eletrodomésticos, os eletrônicos das pessoas, sem falar que ele matou muita gente soterrada também. Então isso foi resultado de uma má administração de uma empresa, de uma indústria, né, que não conseguiu executar de forma correta a sua atividade naquela cidade. Assim como também a gente está mostrando nessa segunda imagem os poluentes que são liberados através dos gases que são liberados através da queima de combustíveis fósseis. Né? As empresas elas têm que ter a consciência de colocar filtros, né, para não eliminar esses gases assim de forma aleatória na natureza, porque isso prejudica, isso faz um mal enorme, tá bom? Aqui a gente tem uma pergunta sobre o que a gente pode fazer para melhorar isso, então, na natureza. Né? A gente vai ver na nossa próxima imagem aí. Dois processos muito importantes que podem ser feitos para melhorar a questão ambiental é a reutilização e a reciclagem. Lembrando que são dois processos diferentes, tá bom? A reutilização é quando você pega o material da forma base dele,
você não modifica a estrutura desse material, você só reutiliza, como por exemplo a reutilização de uma garrafa de plástico para a confecção de um vaso de planta. Ou seja, o que a pessoa fez? Ela usou a garrafa de plástico do estado original dela, só fez o recorte ali da parte de baixo, da base, e colocou terra, e isso virou um vaso de planta. Provavelmente fez uns furinhos embaixo e virou um vaso de planta. Tá bom? Isso é reutilização de material. Não precisa você comprar um vaso de planta novo, sendo que você pode reutilizar o material e ficar tão bonito quanto, tá bom? Outro meio também que pode ser utilizado é chamado de reciclagem. Aí agora a reciclagem sim, é quando você pega um material que não vai ser mais utilizado e você modifica ele. Você transforma essa matéria-prima num novo produto, num novo objeto, como por exemplo, esses papéis da imagem rosa que foram reutilizados e transformados na sacola de papel reciclado da imagem verde, tá bom? Do quadrado verde. Então, a gente consegue observar que existem muitos materiais que são feitos isso. Por exemplo, existem muitos potes de cozinha que são feitos de material reciclado. São plásticos que já foram utilizados e são reutilizados para fazer esses novos plásticos, tá? Assim como também reciclagem de papel para fazer o papel de caderno reciclado. Lápis de cor. Vocês sabiam que muitos desses lápis de cores, até que a Seduc deu para a gente esse ano nos nossos kits, são de material reciclado e são muito bons. São tão bons quanto os originais, os que foram feitos primeiro, com a matéria-prima inicial, tá bom? Então a gente tem que fazer um incentivo de materiais que sejam reutilizados ou reciclados. Isso vai ajudar um pouco a diminuir o impacto das empresas no ambiente. Em suas origens, a espécie humana era nômade e vivia integrada à natureza. Suas tribos sobreviviam da caça e colheita, e ao perceber o esgotamento de recursos na região onde haviam se estabelecido, migravam para outra área, permitindo que houvesse uma reposição natural do que fora consumido. Com a chegada da agricultura, o ser humano desenvolveu métodos de cultivo e irrigação, além da domesticação de certos animais. Ele descobriu também que a natureza oferecia elementos que, quando extraídos e trabalhados, podiam ser transformados em diversos utensílios. As pequenas tribos cresceram, formando cidades, reinos e até mesmo impérios. E as façanhas do homem, embora fantásticas, passaram a alterar cada vez mais seu meio ambiente. No século XIX, com as máquinas a vapor, movidas a carvão mineral, a revolução industrial mudaria para sempre a sociedade humana. A produção em larga escala dos mais variados itens começou a gerar demanda, e com isso, a extração de recursos naturais foi intensificada. Até a agricultura, que antes era destinada à subsistência, passou a ser de larga escala, com cultivos destinados à venda para diversos mercados no mundo. Atualmente, esse modelo de consumo, produção e extração desenfreados ameaça não apenas a natureza, mas sua própria existência. Percebe-se o esgotamento de recursos essenciais para as diversas atividades humanas e a extinção de animais que antes eram abundantes no planeta. Por esses motivos, é preciso que o ser humano adote uma postura e atitudes mais sustentáveis. A palavra sustentável vem do latim sustentare, que significa sustentar, apoiar, conservar. Em 1987, a ONU definiu sustentabilidade como o desenvolvimento que responde às necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. A sustentabilidade possui 4 vertentes principais: ambiental, econômica, social e cultural, que tratam do uso consciente dos recursos naturais, bem como planejamento para a reposição dos mesmos, do reaproveitamento de matérias-primas e o desenvolvimento de métodos de produção mais baratos, da integração de todos os indivíduos na sociedade, proporcionando a eles as condições necessárias para que exerçam sua cidadania, e da integração entre o desenvolvimento tecnológico e social e as heranças culturais de cada povo. Para que isso ocorra, indivíduos, entidades e governos precisam atuar juntos, seja utilizando meios alternativos de transporte, reciclando, incentivando a permacultura, o consumo de alimentos orgânicos ou fomentando o uso de fontes alternativas de energia. Está nas mãos de cada um de nós assegurar não apenas a nossa própria qualidade de vida, mas também a das próximas gerações. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula.